Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um Aconteceu no Maracanã. Marcela e torcida do Flu. Marcelinho. Vamos falar sobre Marcelo também, sobre o que aconteceu no Maracanã. Até no jogo contra o Atlético, o América Mineiro. Vamos falar também sobre a torcida do Maracanã, o que ela fez, né? O que a gestão também fez sobre isso. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, a primeira coisa é justamente sobre o Marcelo. E vamos falar sobre essa questão toda, né? Marcelo, para quem não sabe, jogou até os 10 minutos do primeiro tempo. Depois saiu com incômodo. Isso preocupa realmente o time. Até agora não foi dado nenhuma informação sobre a situação atual do Marcelo. Talvez ele tenha feito a mesma coisa. Calma que eu vou falar sobre isso. Ou até mesmo seja um outro problema. Se for outro problema, tem que ser diagnosticado e tem que ser informado para a torcida sobre isso. Mas o que fica é justamente o que eu vi durante o estádio. Cara, como assim o Marcelo tá saindo? A gente viu o Diogo Barbosa se aquecendo no início do jogo. O Marcelo sentiu e foi prontamente substituído no primeiro tempo, tirando justamente uma contagem de substituição. Aí o Fluminense só pode ficar com 2 substituições e uma substituição no intervalo grátis. E a minha análise é o mesmo problema? Sabe? Se é o mesmo problema, por que não foi resolvido? Ou se não dá para ser resolvido, por que não foi informado que ele tinha esse problema e era crônico? Sabe? Quando você contrata um jogador, isso é importante falar, isso tem uma informação técnica. Quando você contrata um jogador, ele passa para o setor médico. Se aprova ou não aprova o jogador. Eu já vi diversos jogadores que eram muito bons, chegou no setor médico e foram reprovados. O Marcelo foi aprovado com isso ou não? Temos alguma informação a mais além disso? Sabe, cada vez mais eu não entendo esse clube do porquê ele está assim. Essa falta de informação e realmente um problema crônico do Marcelo faz com que a gente questione bastante sobre a gestão do Fluminense. Não sou o cara que questiona por questionar e mesmo estando bem, eu vou questionar. Estando mal, eu vou questionar mais ainda. Entende? Porque eu sou um cara que não faço parte da gestão. Em ampliar o debate, o que Marcelo, Diniz e a área médica falaram. É importante falar sobre isso. Cadê o Diniz falando sobre Marcelo? Cadê o Marcelo falando sobre ele mesmo? Sobre como que ele está sentindo? Cadê a área médica falando em termos técnicos para pessoas como eu, da área médica? Não tem. Será que o Marcelo vai ficar toda hora dessa maneira? Sentindo um problema ali, sentindo um problema aqui? E quando a gente precisar do Marcelo para as futuras fases da Libertadores? Ou até mesmo nessa fase, que talvez ele possa vir jogar? Então muita coisa ali me traz mais certeza. E essa certeza para mim não deveria haver no Fluminense hoje. Dito isso, antes de a gente falar sobre o próximo tema, se inscreve no canal, faça o tiro para você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais da criação de vídeo, de todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos falar agora sobre outra coisa que aconteceu. Fluminense faz pó de arroz no setor sul. Para quem não sabe, o Maracanã ele é dividido entre sul, norte, leste e oeste. Você pode estar vendo totalmente espelhado, mas é assim que dessa maneira. Eu normalmente eu fico na área leste inferior, que é a área das pessoas mais com pouco poder econômico, né?
isso é importante falar. E na área sul, que normalmente fica mais a torcida do Fluminense e a torcida organizada. Lá normalmente acontece mais coisas do que em outro lugar. Dito isso, o Fluminense faz pó de arroz, isso é muito importante falar. A gente está vendo sucessivas agressões contra o Fluminense, sendo chamados de racistas. A questão do pó de arroz também. Eu vi até um cara falando assim, nossa, nada é mais sintomático do que tá pisando em pó de arroz e tá com camisa negra. Tipo assim, gente do céu, o cara não sabe nada da história do seu time. E a minha análise é por causa do Vasco, que jogaria no próximo dia? Não. Se você acha que o Fluminense ele é tão trivial para fazer isso daí, não. Isso daí já estava programado. Essas atividades todas, normalmente, quando acontecem, elas acontecem com programação. E a gente está vendo justamente que, infelizmente, a gente continua mantendo o estádio e é dessa maneira. Minha opinião sobre isso tudo, né? Uma coisa importante. Eu fiz um vídeo, mas que vai aparecer muito depois desse vídeo, falando sobre a minha opinião. Minha opinião sobre isso é que se você não respeita a casa dos outros, você também não precisa ser respeitado. Sabe? Diversas vezes eu tô vendo essa agressão acontecendo, mas nada que realmente possa ajudar o São Januário. Tô vendo ali pedregulhos de concreto caindo no São Januário. Quando voltar o jogo lá, que vai ser impossível voltar nesse estado, mas quando voltar ao estádio, eu vou ter medo de possibilidade de ir lá. Na verdade da história, vai ser muita vergonha. Vai ser muito vergonhoso a gente ver tudo aquilo. Cara, por que eu tô falando sobre isso tudo, né? Parece bem de 40, mas... Pessoal, o São Januário é um estádio que foi crescido pelos trabalhadores que acreditavam no projeto do Vasco. Na minha concepção, isso daí não é nada mais simbólico do que você mostrar que o Vasco não é nada. Desculpe, Vasco, ainda. Mas vocês podem ter títulos quando for. Mas do jeito que vocês estão fazendo com o São Januário, pra mim vocês não são nem time. Não são nem clube, não são nem uma instituição. O Fluminense e o Flamengo cuidaram muito bem do Maracanã. Pode ter seus problemas, como qualquer outro estádio tem problemas. Mas pelo menos não está largado as traças e com risco de matar algum desavisado. Imagina agora a situação se ruindo e o São Januário caindo. Aí eu quero ver o que vocês vão falar. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o tiro pra você que é coach, comédia, compartilhe. Rede social de descrição desse vídeo. E todos os 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E parece que eu sou o único canal em todo o mundo do futebol, toda a bolha de futebol, que fala que pede socorro a São Januário. Vocês não merecem. Eu não mereço ver essa camisa existindo. Saudações tricolores.